Oi galera, tudo bem? Vamos então à resolução dos exercícios sobre progressão aritmética. Número 1. Escreva PA ao lado das sequências que representam progressões aritméticas. Então aqui tem uma sequência, eu tenho que saber se ela é uma progressão aritmética ou não. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um dos termos e diminuir o seu anterior. 25 menos 21, ó, 25 menos 21 dá 4. Agora eu vou pegar outro termo e seu anterior, ó, 29 menos 25, 29 menos 25, também deu 4. Então, se repetir os valores, é a razão. Então, significa que é uma progressão aritmética. Vamos ver mais um. 33 menos 29, 33 menos 29, 4. 37 menos 33, 4. Então, se repetiu sempre o número 4, é porque é uma progressão aritmética. E essa é a razão dessa progressão, tá? Dessa sequência que é uma progressão aritmética. Agora vamos ver esse aqui. Menos 7, peguei o menos 7, menos o seu anterior. Menos 7 menos 0, menos 7 menos 0. Então, de menos 7 eu não tiro nada, sobra menos 7, tá? Agora eu pego 7 menos menos 7, então, menos 7, então cuidado com os sinais, tá, gente? É 7 menos, como esse aqui é menos 7, ó, menos menos 7, tá? Então, como é que fica aqui? Menos vezes menos mais. Então, é 7 mais 7, dá 14. Então, eu não preciso mais fazer nenhum cálculo, porque eu já vi que não é uma progressão aritmética, ó, né? Porque não repetiu o valor, então não tem uma razão. Agora, esse aqui, 0 menos 8, então eu pego 0 menos o seu anterior, 0 menos menos 8, ó, 0 menos menos 8, então isso aqui vai dar uma multiplicação dos sinais, ó, menos vezes menos, mais, então vai ficar positivo 8, tá? Agora, 8 menos 0, 8 menos 0, tá aqui o 8. Agora eu pego 16 menos o seu anterior, ó, tá? 16 menos 8, 16 menos 8, 8. Pego 24 menos o seu anterior, 24 menos 16, então 24 menos 16, igual a 8. Então, deu 8 todos os resultados, significa que essa é a razão dessa progressão aritmética, é uma progressão aritmética, ok? Vamos ver o D. O D nós temos frações, tá? Então, aqui temos frações simples, né? No caso aqui, eu quero saber, então, escolhi 2 terços, né? Menos o anterior, que é 1 terço. Então, 2 terços menos 1 terço, como é que eu faço? Subtração de frações, eu repito o denominador quando for igual, né? Quando for o mesmo denominador, eu só repito. Não preciso achar o mínimo comum, porque eu já tenho, é 3. Então, eu só repito ele. E em cima, diminuo, ó, 2 menos 1, tá? Então, 1 terço. Aqui deu 1 terço. Agora, vamos pegar 1 menos 2 terços, ó. 1 menos 2 terços. Aqui não tem nada embaixo, não tem o denominador, eu sei que é 1, né? Equivale a 1. Então, aqui, como eu tenho 1 aqui e aqui 3, são denominadores diferentes, então eu preciso achar o mínimo comum. Qual é? Quando tem 1 e um valor, é sempre aquele valor, né? Porque eu sei que aquele valor vai dar para dividir por 1. Então, vai ser o 3, o denominador comum, o mínimo múltiplo comum, né? Vai ser o 3, porque eu posso dividir 3 por 1 e 3 por 3, né? Tem que ser um número que eu possa dividir pelos dois, tá? Então, eu escolhi o 3. Agora, para ficar fácil, né? Como são números bem pequenos, vocês não precisam fazer todo aquele processo, né? De dividir e multiplicar. Pode só multiplicar em cruz, só que tem que ser sempre primeiro esse aqui, ó. Esse vezes esse, então 1 vezes 3, 3. Coloco o sinal. Agora aqui é 1, né? 1 vezes 2, 2, tá? Então, sempre primeiro esse aqui. Acho o denominador comum, né? Que aqui é 3, e multiplica cruzado. Esse primeiro, esse aqui, vezes 3, 3. Esse aqui, vezes 2, 2. E eu coloco o sinal que tem. 3 menos 2, 1. Repete o denominador, que é o mesmo, né? Então, 1 terço também, ó. Deu igual. Vamos ver se dá mais esse ali igual. Aqui eu fiz 4 terços menos 1, ó. 4 terços menos 1. Então, aqui também tem 1 embaixo. A mesma coisa, ó. O 3, eu escolhi o denominador 3, porque o 3 dá para dividir por 3, dá para dividir por 1. Né? Tem que ser assim o denominador comum, o mínimo múltiplo comum. Agora é só multiplicar em cruz. Sempre primeiro esse daqui, que está na esquerda, né? Então, 1 que está aqui embaixo vezes 4, 4. Faz o sinal ali. 3 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Repito o denominador tá aqui, né? 4 menos 3, 1, repito ele aqui, tá? Então, deu 1 terço também. Agora, aqui, fiz 5 terços menos 4 terços, ó. Escolhi os 5 terços menos o seu anterior, que é 4 terços.
Então, 5 terços menos 4 terços. Como tem denominadores iguais, eu só repito o denominador, tá? Eu uso o mesmo. Só agora resolver em cima. 5 menos 4, 1. Então, deu 1 terço também. Então, se deu todos iguais, os resultados é porque é uma progressão aritmética, uma PA, né? Porque tem a razão, que é 1 terço. Vamos aí. Então, vocês tomem bastante cuidado com os sinais. Vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar o menos 36 e vou diminuir o seu anterior. Menos 36 menos 30. Então, menos 36 menos 30. Então, aqui vai dar uma multiplicação. Menos vezes menos, mais, né? Agora, aqui tem sinais diferentes, eu posso diminuir. Então, 36 menos 30, 6. Vai o sinal do maior, menos, né? Agora, aqui, eu peguei o menos 41 menos 36, tá? Menos o seu anterior. Então, menos 41 menos 36. Aqui vai dar uma multiplicação, né? Menos vezes menos mais, então vai ficar menos 41 mais 36. Como são sinais diferentes, eu diminuo 41 menos 36, que vai dar 5. Sinal do maior, negativo. Então, menos 5, tá? Então, nesse caso aqui, ó, deu dois valores diferentes, né? Então, não tem a razão, não é uma progressão aritmética, porque deram valores diferentes às subtrações, ok? Vamos ver esse aqui, ó. 2 raiz de 2, eu escolhi, menos o seu anterior, que é a raiz de 2. Então, vamos ver. 2 raiz de 2 menos a raiz de 2. Eu vou tratar aqui a raiz de 2 como se fosse um objeto, como se fosse um X, né? Ou um objeto qualquer, por exemplo, uma caneta. Então, 2 canetas menos uma caneta, sobra uma caneta, né? Então, 2 raiz de 2 menos uma raiz de 2, sobra uma raiz de 2. Eu tinha 2, tiro uma, fico com uma só, tá? Então, raiz de 2 aqui. 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, 3 menos 2, 1 raiz de 2. 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, 4 menos 3, 1 raiz de 2. Então, assim, ó, sempre, né, pegando um valor menos o anterior, pode ser a razão. Então, aqui no caso deu tudo igual, ó, raiz de 2, né? Então, tem a razão, que é a raiz de 2, é uma progressão aritmética, é uma PA, tá? Agora vamos ver o número 2. Determine a razão de cada uma das progressões aritméticas seguintes, classificando-as em crescente, decrescente ou constante. Então, como eu sei que é uma progressão aritmética, eu só preciso ver, para saber a razão, que está pedindo a razão, e ver se é uma razão, se a PA é crescente ou decrescente ou constante, né? Para eu saber a razão, eu só preciso fazer uma vez o cálculo, porque eu já sei que é PA, já sei que se eu fizer os outros vai dar igual, né? Então, aqui eu só faço uma vez, ó. 35 menos 38, 35 menos 38, sinais iguais eu diminuo. Então, 38 menos 35 dá 3. O sinal do maior é negativo, menos 3. Quando a razão é negativa, menor do que zero, ela é uma sequência decrescente, uma PA decrescente, tá? Agora aqui, menos 34 menos 40, ó. Menos 34 menos 40. Então, vai ficar menos vezes menos, mais. Então, aqui vai ficar positivo. Daí eu vou ter sinais diferentes, né? Esse aqui fica positivo. Então, 40 menos 34, 6. O sinal do maior aqui é positivo. Então, é 6 positivo. Fica uma PA crescente, porque a razão é maior do que zero, positiva, né? Agora, nesse caso aqui, ó, se eu diminuir isso menos isso, vai dar zero, né? Então, quando dá zero, a razão dá zero, é uma PA constante, tá? Nesse aqui, 80 menos 90, ó, 80 menos 90, sinais diferentes eu diminuo, né? 90 menos 80, 10, sinal do maior, negativo. Então, se é negativa a razão, é decrescente, menor do que zero, negativa, decrescente, tá? É uma PA decrescente. Agora aqui, 1 menos 1 terço, tá? Ó, 1 menos 1 terço. Então, eu coloquei aqui, ó, a mínimo de comum vai ser o 3, né? Porque eu tenho 1 aqui, 3 dá para dividir por 1 por 3, então vai ficar o 3. Multiplico cruzado, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 1 é 1, e vai o sinal aqui, tá? Então, repito aqui o denominador,
3 menos 1, 2. Agora aqui não precisaria fazer outro, né? Eu vi que é positivo, é uma PA crescente, né? Porque é positivo é maior do que zero. Mas eu fiz mais uma vez aqui só para ficar bem claro o negócio da fração, né? Para vocês entenderem melhor. Então, a mesma coisa aqui, ó. Aqui tem um 1, né? Quando não tem nada embaixo é 1. Então, eu repito lá o denominador, que é o 3. 1 vezes 5, 5. Então, sempre primeiro o do lado esquerdo, tá? 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. E o sinal vai ali. Repito lá o denominador, 5 menos 3, 2. Tá? Então, é uma PA crescente porque a razão é positiva, né? Maior do que zero. 3. Encontre o quinto termo de uma PA em que A1 é igual a 3 e a razão, R que é a razão, né, é igual a 2. Então, eu vou utilizar a nossa fórmula lá, ó, tá? AN, quem é AN aqui? Eu não tenho o valor de AN, mas eu tenho o valor de N, ó. Quinto termo da PA. Então, eu vou botar o 5 aqui. O N aqui, A, em vez de AN, vai ficar 5, porque eu tenho o valor da posição, né, que é o quinto termo. No lugar de A1, eu vou colocar 3, porque está dizendo ali que A1 é 3, tá? Mas, no lugar do N, 5, né? Que é o valor da posição, que é o 5. Quinto termo, posição 5, né? 5 aqui, menos 1. A razão é 2, tá? Só substituir, então. Agora, calcular, ó. Aqui é uma multiplicação, né? N menos 1 vezes a razão. Quando tem o parênteses e o valor do lado, é uma multiplicação entre eles, né? Então, resolvo aqui, ó. Primeiro, a multiplicação sempre, tá? 5 menos 1, 4. Vezes 2, tá aqui, ó. 5 menos 1, 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2. Primeiro, a multiplicação. Então, 2 vezes 4, 8. Mais o 3, né? Tá aqui, ó. 3 mais 8, 11. Então, o quinto termo é 11, tá? O termo que vai estar na posição 5. Vamos ver a 4. Calcule o 82º termo da PA, 3, 10, 17, infinito, né? Não tem fim essa aqui. Como é que eu vou descobrir? Vou pegar a fórmula e vou ver o que eu tenho, né? O que eu tenho para resolver aqui. O 80º termo. Então, eu sei que o N é 82, né? É a posição 82. Então, lá no lugarzinho do N, ó, eu não tenho o valor que está nessa posição. Que seria AN ou A82, no caso aqui, né? Não tenho esse valor, é o que eu quero descobrir. Mas tem a posição que é 82. A1, eu sei qual é o A1, tá aqui o 3, né? A1 é o primeiro termo, vai aqui no lugar do A1. Mais N, eu sei que é 82, que é o que eu quero saber, né? Calcule o 82º termo. Então, N é 82. Menos 1 vezes a razão. Como é que eu descobri a razão? 10 menos 3, 7. Ó. 10 menos 3, 7. Então, a razão é 7, coloco aqui. Então, isso tá multiplicando, isso aqui vai multiplicar 7. Mas primeiro eu resolvo aqui no parênteses, né? 82 menos 1, 81. Vezes o 7. Então, isso aqui vezes o 7. 81 vezes o 7 deu 567. Mais o 3 do A1, tá? 570, tá? Então, o 80º termo é 570. Número 5. Conhecendo a PA 52, 54, 36, 28, infinitamente, determine o seu 16º termo, tá? Então, bem tranquilo, ó. O que eu quero saber? O 16º termo, daqui a fórmula, eu sei que o N que eu quero aqui, a posição que eu quero, é o 16, a posição 16, 16º, então eu boto aqui. Qual é a 1? A 1 é 52, então eu coloco aqui. Mais N é 16, né? Eu já sei que é 16, eu quero saber, aqui vai a posição que eu quero saber. Então, N para mim agora é 16, que é a posição 16º, né? Menos 1. Vezes a razão, que no caso, ó, deu menos 8. 44 menos 52, ó, 44 menos 52, diminui, deu 8, bota o sinal do maior, menos 8. Então, vai ser 16 menos 1 vezes menos 8. 15 vezes menos 8. Então, eu multiplico aqui primeiro, né? Deu mais vezes menos, menos 120. 15 vezes 8, 120. Mais vezes menos, menos, né? Não esqueça, sinais diferentes multiplicando fica negativo. Agora sim eu posso usar esse aqui. Então, não esqueçam, sempre primeiro a multiplicação, tá? Primeiro o parêntese, depois a multiplicação. Então, sinais diferentes aqui, eu diminuo.
120 menos 52, 68. Sinal do maior, negativo. Então, A16 é menos 68. Agora está pedindo aqui para mim também A15 mais A23. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou ter que primeiro achar A15 e depois A23 e somar os dois resultados, né? Então, como é que eu vou achar? Como eu não preciso nem pegar a fórmula para achar o A15, porque eu já achei aqui o A16, ó. Então, eu coloquei aqui, ó. O A15 vai ser o A16 menos uma razão, né? Então, menos 68 menos 8, que é a razão. Tá? Que eu não preciso usar a fórmula, porque eu já tenho o A16 e quero saber o A15, quero saber o anterior, né, na sequência. Então, eu pego menos 68 e diminuo uma vez a razão. Menos 68 menos 8, então aqui sinal igual positivo, multiplica, sinais iguais fica positivo, né? Aqui sinais diferentes diminui, 68 menos 8, 60, sinal do maior, menos. Então, A15 eu já tenho, ó, menos 60, tá? Agora, para achar o A23, eu uso a fórmula. Fica melhor, né? Então, qual é a posição que eu quero saber? 23. A23. Então, eu coloco A23 aqui. Qual é o valor que está no A1? 52, ó, né? A1 é 52, tá? N eu sei que é 23, porque eu quero saber essa posição, né? A23, eu quero saber o que está na posição A23. E é 23, menos 1, né? Vezes menos 8, que é a razão. Tá? Então, 23 menos 1, 22, vezes menos 8. 22 vezes 8, 176. Mais vezes menos, menos. Tá? Agora, sinais diferentes diminuem. 176 menos 52. 124. Sinal do maior, negativo. Então, a 23 vai dar menos 124. Agora, eu vou somar os dois. Ó. Menos 60 mais menos 124. Tá? Então, aqui dá mais vezes menos, menos, ó. Então, sinais iguais eu posso somar. Sempre quando for sinais iguais, negativo ou positivo, eu somo, né? Então, 124 mais 60, 184. E mantenho o sinal negativo. Ok? Vamos ver a 6. A 6. Tendo a PA menos 33, menos 29, menos 25, menos 21, indefinidamente. Determine o seu termo geral. É a pergunta lá, né? Então, quando pedir o termo geral, é simplesmente pegar a fórmula e substituir o A1 e a razão. Tá? Eu tenho o termo geral daquela sequência ali. Esse é o termo geral de qualquer sequência. Mas se eu colocar o A1 de uma sequência e a razão dessa mesma sequência aqui, vai ser o termo geral da sequência que eu estou trabalhando. Então, aqui eu quero o termo geral, eu só pego lá, ó, menos 33 e coloco aqui no lugar do A1. Ó, menos 33. A razão eu tenho que calcular, ó. Menos, eu peguei então esses dois aqui. Peguei o menos 29, menos o seu anterior. Menos 29, menos 33. Então, a razão é igual a menos 29, menos 33. Tá? Então, aqui vai ficar positivo, né? Menos vezes menos mais. Vai ficar menos mais 33. Menos 29 mais 33. Então, menos 29 mais 33, sinais diferentes eu diminuo, vai dar 4. O maior é positivo, fica positivo. Então, a razão é 4. Eu só preciso colocar no lugar do R aqui, ó, 4, tá? Então, aqui eu tenho o termo geral dessa sequência, tá? Com o A1 e com a razão da própria sequência. Agora, eu quero saber o A17 e o A21. Para fazer o A17, eu vou usar a fórmula que eu tenho ali, ó, né? Ó, já tenho ela aqui, eu repito ela aqui. Tá? Eu já tenho o termo geral dessa mesma sequência aqui, então eu vou usar direto. Já tenho o A1 no lugar e já tenho a razão no lugar. Agora, eu só preciso ver qual é a posição que eu quero saber, ó. O valor que está nessa posição aqui, né, no A17. Então, coloco aqui A17, né? E aqui, no lugar do N, 17. Né? O que vai aqui tá aqui é o que vai aqui no lugar do N. 17 menos 1, 16. Vezes o 4, então 16 vezes 4. 64. Agora que eu vou somar ou diminuir com esse aqui. Sinais diferentes, diminui. 64 menos 33, 31. Sinal do maior, positivo. A17 é 31. A mesma coisa o 21. Então, eu quero saber o A21, que valor que vai nessa posição A21. Né? O A21 é o valor que vai na posição 21. Então, eu quero saber quem é ele. Já tenho o 33 e já tenho 4. Ó, coloquei o 21 no lugar, que é a posição que eu quero saber, no lugar do N, né? 21 menos 1, 20. Vezes 4, 80. Agora eu tenho sinais diferentes aqui, 80
Menos 33, 47, sinal do maior, positivo. Então, A21 é 47 positivo, ok? 7. Vamos ver aqui um probleminha. Um atleta de bicicleta treina durante 15 dias. Percorre 3 km no primeiro dia, 5 km no segundo dia e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Então aqui já está dizendo que é uma progressão aritmética, né? Então eu já sei que eu posso ver a razão com os dois valores, os primeiros valores que eu tenho. Quantos quilômetros percorrerá no último dia? O último dia é quando eu fizer 15 dias, né? O 15º dia é o último dia. Então é isso que a gente quer saber, quantos quilômetros ele vai andar nesse 15º dia aqui, tá? Então, pego a fórmula, né? Tá aqui a fórmula, que serve para todas as sequências. Qual é que eu quero saber? O A15 eu quero saber, né? A posição 15º, né? Posição 15. No lugar de A1, eu vou colocar o 3, é o primeiro elemento, primeiro termo, né? No lugar do N, eu vou colocar o 15, tá? Que é a posição que eu quero saber, menos 1. Vezes a razão. Então, vamos ver a razão. 5 menos o anterior, 5 menos 3, 5 menos 3, 2. Essa é a razão. Tá? Como eu sei que é uma progressão aritmética, é suficiente fazer isso aqui. Então, 2. 15 menos 1, 14, vezes 2, 28. Mais 3, 31. Então, a 15 é 31. Quer dizer que no 15º dia, ele vai percorrer 31 quilômetros. Ok? 8. Determine o próximo número da sequência. Então, como é que eu vou saber que posição é essa? 1, 2, 3, 4. Então, o próximo é o quarto, né? Então, a 4 vai ser o valor que eu quero. Então, eu coloco aqui a fórmula. No lugar de AN, eu vou colocar A4, porque eu sei que eu quero saber o valor A4, que está na posição 4, né? No lugar do A1, ó, 3 está aqui, primeiro termo, primeiro elemento, tá aqui, mais, no lugar do N, eu vou colocar 4, que é a posição que eu quero saber, né? Menos 1 vezes, qual é a razão? Vou lá e calculo, ó, pego 7 menos o seu anterior, 7 menos 3, 4, ó, 7 menos 3, 4, então aqui tá a razão. Só colocar no lugar da razão aqui, no lugar do R. Então, 4 menos 1, 3, vezes 4, que é a razão. 3 vezes 4, 12, né? Mais 3, 15. Então, A4, 15. Então, o próximo número será 15. 3, 7, 11, 15. Ok? Considerando a sequência dos números inteiros e positivos, que são múltiplos de 3, né? Qual é o termo geral dessa sequência? Então, aqui eu coloquei, ó, quais são os números múltiplos de 3? São aqueles números que dá para dividir por 3, né? A sequência deles são, qual é o primeiro que dá para dividir por 3? O 3 mesmo, daí o próximo é 6, o próximo é 9 e assim por diante infinitamente, né? O que eu quero saber aqui? Qual é o termo geral? Então, eu vou lá na fórmula, o que é geral, o termo geral para todas as sequências, e substituo o A1 pelo primeiro termo, que é 3, ó, 3. E o R pela razão. Qual é a razão? Ó, 6 menos 3, 3. 9 menos 6, 3, né? Então, a razão é 3. Aqui eu tenho o termo geral agora para essa sequência aqui, tá? Qual é a segunda pergunta, então, qual é o 60º termo dessa sequência? Então, o 60º vai aqui, ó, A60, que eu quero o termo que vai no lugar do A60, né? Eu quero saber isso. Então, eu tenho já a fórmula ali, já vou direto com ela, ó. 3 é o A1, né, já tá ali. N é 60, que é a posição que eu quero saber, menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, 60 menos 1, 59, vezes 3, 177. Mais 3, 180, tá? Então, a 60 é 180, ok? Calcule o número de termos da PA finita. Ó, aqui já temos uma PA finita, que é essa aqui, ó, menos 7, menos 5, menos 3, assim por diante, até chegar em 57. Então, esse aqui é o último termo, tá? Da sequência, né? Tá pedindo o número de termos. Então, o que eu preciso descobrir? Qual é a posição do último no valor? Por exemplo, se a sequência fosse só essa aqui, ó, de menos 7 até menos 3, e eu quisesse saber quantos termos tem, qual é a posição do último termo? 3. Então, seriam 3 termos na sequência, né? Se a posição fosse, se o último termo fosse na quarta posição,
seria 4 termos a sequência. Então, como é nessa posição aqui que eu não sei, é 57. Eu sei o valor que está nela, né? O A, N que está aqui. Mas eu não sei qual é o N. Então, eu tenho que descobrir isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Pego lá a fórmula, né? Original lá, genérica. E no lugar do AN, que eu já sei que é 57, né? Eu coloco 57, tá? Eu tenho o valor da posição, mas eu não sei esse Nzinho aqui. Eu sei que AN, a determinada posição, é 57. O que eu faço então? No lugar do A1, menos 7, ó. Menos 7. Mais N eu não sei, menos 1, vezes a razão. Então, calcula a razão. Menos 5, menos 7, ó. Menos 5, menos 7. Aqui fica positivo, né? Mais 7. Menos 5 mais 7, diferente, sinais diferentes diminui. 7 menos 5, 2. Sinal do maior, positivo. Então, já tenho a razão. Agora, como é que calculo isso aqui? Então, vocês vão lembrar lá no fundamental, vocês aprenderam a fazer a distributiva, né? A multiplicação distributiva, ou também chamada de chuveirinho, apelido, né? Como é que faz? Esse valor aqui está multiplicando tudo isso aqui. Então, ele vai multiplicar 1 por 1. 2 vezes N, 2N. 2 vezes 1, 2. Mais vezes menos, menos. Ok? Então, é só fazer o chuveirinho. 2 vezes N, 2N. 2 vezes 1, 2. Mais vezes menos, o mais do 2 e o menos do 1, multiplica também, fica menos, né? Então, agora eu tenho a incógnita aqui, por enquanto é 2N, eu quero saber o valor de N, né? Então, eu vou deixar a incógnita toda de um lado, eu escolhi deixar desse lado aqui, né? E passar os números para o outro lado igual. Então, como esse 2N já está do lado de cada igual, eu deixei ele lá sozinho, isolei. Agora o 2, que estava subtraindo, passou para cá, mudando de operação para adição, né? Passou para o outro lado de cada igual. E o menos 7 também passou para cá, adição. Agora eu só preciso, agora eu tenho todos os números desse lado e os 2N desse lado aqui. Somo tudo isso aqui, porque é tudo sinal de mais, né? Sinais iguais eu somo. Então ficou 66, tá? Agora eu não quero saber o valor do 2N, quero só do N. Então eu vou pegar esse 2 aqui, tá multiplicando aqui, e passo para cá dividindo. Vai ficar 66 sobre 2, sobre 2. E o N vai ficar sozinho. Então tá aqui, ó. N sozinho, 66 sobre 2. Que é N igual a 33. Só dividir, né? 66 por 2, 33. Então a PA tem 33 termos, porque o último termo, que é o 57, né? É o 33º termo, certo? Então tem 33 termos. Ok? Bons estudos!